nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para bebermos da fonte da palavra, que é o próprio Jesus. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos de fato acolher o Espírito Santo, o Espírito de Deus, seus dons, para podermos discernir a nossa vida na palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, o Santo Evangelho, nos fala que Jesus diz que aquela geração a qual ele está vivendo agora é uma geração má. Ele está dizendo isso para as multidões que se reuniram em grande quantidade. Ele está dizendo isso para todos. Todos são alcançados por essa palavra de Jesus, porque não percebem quem está no meio deles, que é maior do que Jonas e maior do que Salomão. Então Jesus dá o exemplo de Jonas e dá o exemplo de Salomão. O exemplo de Jonas é que foi dado esse sinal para que os ninivitas se convertessem. Ali também Jesus é o sinal maior de Deus, o sinal máximo de Deus, para que todos sejam salvos. Por isso que essa geração, ela será condenada no sentido de não acolher o reino de Deus presente no meio deles, que é o próprio Jesus. Por isso que ele disse no Evangelho, através da comunidade de São Lucas, que tanto Jonas, os ninivitas, como a rainha do sul, que considerou Salomão como o maior da época, se levantarão para condenar aqueles que se negaram a perceber os sinais de Deus. Se negar no sentido de não se esforçar, no sentido de deixar a vida andar, caminhar, sem ter essa sensibilidade. Por isso, para nós é preciso sempre dizer: Senhor, cumula-nos com teus dons, com os teus dons, para que tenhamos essa sensibilidade, porque tu mandas sempre sinais para nós, para a nossa vida, a nossa família, a comunidade, a igreja, a sociedade. Então não deixa com que passemos sem perceber os sinais. Sinais que nos levarão, como diz o próprio Evangelho, à salvação e não à condenação, porque nós temos certeza absoluta que maior do que Jonas e maior do que Salomão é Jesus, o nosso Salvador. Essa certeza tem que estar perpassando em nossa vida, interna para fora, e percebendo como Deus vai nos conduzindo. Então assim, eu, você, todos nós temos a possibilidade de podermos, com esta ação de Deus em nós, depois da encarnação, depois da paixão, morte e ressurreição, Jesus disse: eu voltarei para o Pai, eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo. Nós iremos morar em vocês. Olha que maravilha, olha que maravilha. Não tem como, se deixarmos a possibilidade para Deus agir, nós iremos sempre perceber os seus sinais. E esses sinais são sinais para nos levar à felicidade. Você e a sua família, sempre procurar crescer no trabalho, avançar,
não se desesperar com as coisas, aquilo que está vendo como provação, ter certeza que existe o bem e existe o mal, mas com a presença de Jesus, ele que matou a morte, venceu o pecado, também nós poderemos ir adiante e vencer todas as dificuldades. Isso é uma experiência fantástica, maravilhosa nesta vida. Não vou dizer que a nossa vida de presbítero, de padres, é um mar de rosas. Claro, temos desafios como a sua vida, a minha, de todos nós, mas nós avançamos, nós nos esforçamos. É isso que Jesus quer, o teu esforço, a tua garra, a tua determinação. Jesus não quer ninguém morno, inerte, sem algo propulsor que é Ele em nós. Assim você vai ser feliz. Eu também, todos nós, como Jesus foi feliz neste mundo. Ele sempre será o maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.